Olá, queridos amigos. Hola, queridos amigos. Uma vez mais, o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos reunidos Una vez más nos da el Señor la oportunidad de reunirnos para continuar estudando o nosso tema. para seguir estudiando nuestro tema. Temos avaliado o tema geral, tempos de chuva, Hemos evaluado el tema general tiempos de lluvia, que está relacionado à chuva serôdia e à chuva temporã. que tiene relación con la lluvia tardía y la temprana. O nosso primeiro estudo foi um panorama geral sobre a chuva temporã, Nuestro primer estudio fue un panorama general acerca de la lluvia temprana, onde observamos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento profecias relacionadas à chuva temporã. donde vimos en Nuevo y Antiguo Testamento profecías que tienen relación a la lluvia temprana. No nosso estudo 2, En nuestro segundo estudio, nós vimos os fantásticos resultados no ministério apostólico depois que receberam a chuva temporã. vemos los estupendos resultados del trabajo de los apóstoles después de la lluvia temprana. Tema 3, El tercer tema, nós vimos os resultados maravilhosos de como esses homens foram habilitados para amar. vemos cómo de manera maravillosa estos hombres fueron habilitados para amar. Neste estudo, vimos como Paulo desenvolveu com maturidade o caráter de Jesus. Vimos en este estudio cómo Pablo desarrolló la madurez del carácter en Cristo Jesús. Mas no estudo 4, Pero en el cuarto estudio vimos algo triste. vimos algo más triste. Os resultados nas vidas daqueles que rejeitaram a chuva Los temporã. resultados en las vidas de aquellos que rechazaron la lluvia temprana. Estudamos uma profecia conhecida, Deuteronômio 28, Estudiamos una profecía muy conocida, Deuteronomio 28. e sabemos que isso se cumpriu no ano 70. Sabemos que se cumplió en el año 70. E aqueles que não receberam a chuva temporã tiveram um fim muito trágico. Y los que no recibieron la lluvia temprana tuvieron un trágico final. No nosso estudo 5, En nuestro quinto estudio, avançamos um pouco na cronologia do tempo do fim. avanzamos un poco más en la cronología del tiempo del fin. Nós vimos que a chuva temporã começou a ser derramada no ano 31, Atos 2. Vimos que la lluvia temprana empezó a ser derramada en Atos Hechos 2, no ano 31. en el año 31. E a chuva serôdia poderia ter sido derramada a partir de Y 1844. la lluvia tardía podría haber sido derramada a partir de O 1844. nosso estudo 5 foi um panorama geral sobre a chuva serôdia. El quinto estudio ha sido un panorama general acerca de la lluvia tardía. E o estudo 6 nós falamos sobre o período em que possivelmente essa chuva vai ser derramada. Y en el sexto estudio hablamos del posible periodo a donde se va a derramar la lluvia tardía. E identificamos que isso depende mais do homem do que de uma data profética ou de Deus. Y aprendimos que eso depende más del hombre que de una fecha profética o del Dios, o de Dios. Hoje nós vamos avançar para o estudo 7, Hoy vamos hacia el estudio número 7, maduros para a cega. maduros para la cosecha. A irmã White diz assim: Dice así la hermana Elena: caindo perto do fim da estação, cayendo cerca del final de la estación, a chuva serôdia vem para amadurecer o grão e Bien. prepará-lo para a foice. viene la lluvia tardía para preparar el grano para la cosecha. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. La maturación del grano representa la terminación del trabajo de la gracia de Dios en el alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter do homem. Por el poder del Espíritu Santo debe la imagen moral de Dios ser perfeccionado en el carácter. Testemunhos para Ministros, página 506. Testimonios a los ministros 506. Esse texto é fantástico Ese texto es fantástico porque ele fala de maneira específica qual é a finalidade da chuva serôdia, porque habla de manera específica la finalidad de la lluvia tardía, que seria amadurecer o grão. que vendría siendo madurar el grano. Nós vimos no estudo sobre a chuva temporã Vimos en el estudio de la lluvia temprana que a inveja, que la envidia, as ruins suspeitas, malas sospechas, as fofocas los chismes e todas estas y coisas todas estas cosas precisam ser removidas do nosso caráter durante o período do derramamento da chuva temporã. hay que sacar estas cosas del carácter antes de derramarse la lluvia temprana. Porque senão nós não vamos receber a chuva serôdia. Porque si no, no vamos a recibir la lluvia É tardía. a chuva temporã que nos habilita para a chuva serôdia. Es la lluvia temprana que nos prepara para la lluvia tardía. E um dos elementos importantes que nós vimos foi a unidade no povo de Deus. Y uno de los puntos importantes que vimos fue la unidad del pueblo de Dios. Então vamos avançar no nosso estudo de hoje. Vamos a avanzar entonces en el estudio de hoy. Digamos que a alma já tenha recebido as torrenciais
correntes da chuva temporã. Vamos a decir que el alma ya recibió los raudales de la lluvia temprana E agora o grão já está perfeitamente granado. y ahora ya está perfecto y crecido el grano. Somente falta amadurecer. Solo falta madurarlo. Então vem a chuva serôdia Viene entonces la lluvia e tardía cumpre o papel de amadurecer este grão. y cumple este papel de madurar el grano. Vamos a Marcos capítulo 4. Vamos al libro de Marcos, capítulo 4. Eu quero dizer para vocês que nós vamos ver muitos textos. Quiero decirles que vamos a leer muchos textos. Então, que vocês possam ter a Bíblia na mão e afiarem os dedos. Entonces que estén listos los dedos y la Biblia en la mano. Vamos lá, Marcos capítulo 4, Marcos 4, verso 26. verso 26. E dizia: Decía además, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. e dormisse, Duerme e se levanta de noite ou de dia, y vela de noche y de día. e a semente brota, La semilla brota cresce, y crece, e não sabe ele como. sin que él sepa cómo. Verso 28. Verso 28. Porque a terra por si mesmo frutifica. Porque de por sí se lleva fruto la tierra. Primeiro a erva, Primero hierba, depois a espiga, luego espiga, depois o grão cheio na espiga. después grano lleno en la espiga. E depois, quando o grão já está cheio e amadurecido, mete-se logo a foice. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. Esse texto fala sobre a chuva temporã e a chuva serôdia. Este texto habla acerca de la lluvia temprana y de la tardía. O verso 28 El verso 28 fala qual é a finalidade, o propósito da chuva temporã, habla de la finalidad, el propósito de la lluvia temprana, que é fazer a planta desenvolver-se até o estágio da maturação. que es desarrollar la planta hasta el estadio de la E o maturación. verso 28, chuva serôdia, Y el verso 28, lluvia tardía, quando a chuva cai e o grão amadurece. cuando cae la lluvia y madura el grano. E logo se mete a foice. Y se mete luego la hoz. Eu gostaria de raciocinar com vocês um pouco mais aqui nesse texto. Me gustaría que estudiáramos un poco mejor Eu este não texto. sei quantos aqui são envolvidos com a agricultura, No sé cuántos de ustedes están involucrados con la agricultura, mas eu mexo com agricultura desde que era criança. pero yo lo soy desde que soy niño. E veja bem, quando nós plantamos, por exemplo, o milho, Entonces miren, cuando sembramos, por ejemplo, el maíz, vêm as chuvas vienen las lluvias, e aquela planta desenvolve-se, esta planta se desarrolla, e depois vem aquela espiga linda, viene entonces la espiga linda, e ali vem as últimas chuvas e aquela espiga amadurece. vienen las últimas lluvias y se madura la espiga. Agora, a semana passada, nós colhemos milho, La semana pasada hemos cosechado maíz, bastante milho. mucho maíz. E quando nós fomos para o campo para colher o milho, Y cuando fuimos al campo para cosechar el maíz, nós colhemos as espigas que estavam bem formadas e grandes, cosechamos las espigas que estaban bien formadas, estaban grandes, e as espigas pequenas também. y las pequeñas también. Quando o grão amadurece, Cuando madura el grano, o agricultor colhe tudo, el agricultor cosecha todo, independentemente do tamanho da espiga, independiente del tamaño de la mazorca, independentemente se a espiga está completa ou não de grãos. independiente se esté completa o no con granos. O mesmo acontece na vinda do Filho do Homem. Lo mismo va a suceder en la venida del Hijo del Hombre. Jesus vai colher a todos. Jesús va a cosechar a todos. Daqui a pouco nós vamos ver textos falando isso. Ahorita vamos a ver textos que hablan de esto. Apocalipse 14. Apocalipsis 14. Todos serão colhidos. Todos van a ser cosechados. Aqueles que amadureceram para o bem Todos que maduraron para el bien vão para o céu. van para el cielo. Os que amadureceram para o mal, Los que maduraron para lo malo, para o lagar da ira de Deus. para el lugar de la ira de Dios. E eu gostaria de estudar com vocês um pouquinho o contexto de Apocalipse 14 agora. Me gustaría estudiar con ustedes un poquito el contexto de Apocalipsis 14, De maneira um pouco mais ampla. de manera más amplia. O que determina o início da cega? ¿Qué determina el inicio de la O cosecha? que vai acontecer? ¿Qué va a suceder? Então vamos ver alguns textos de maneira breve Vamos a leer algunos textos de manera breve e remir o tempo. y aprovechar bien el tiempo. Apocalipse 12, Apocalipsis 12, versículo 5. verso 5. Nós vamos estudar agora os momentos preliminares ao fechamento da porta da graça. Vamos a estudiar los momentos que anteceden el cierre de la puerta de la gracia. O objetivo dos textos que nós vamos ver aqui La finalidad de los textos que vamos a leer
é que quando Jesus é apresentado nas Escrituras estando sentado, es que cuando Cristo es presentado en las Escrituras como estando asentado, é porque ele está fazendo intercessão. es porque está haciendo intercesión. Ou seja, a porta da graça ainda está O aberta. sea, está abierta la puerta de la gracia. Há oportunidade de salvação. Hay oportunidad de Há salvación. oportunidade da espiga desenvolver-se. Hay oportunidad para que se desarrolle la espiga. Quando Jesus é apresentado nas Escrituras estando de pé, Cuando Jesús es presentado en la Biblia como estando parado, ele vai sinal que a porta da graça se fechou. significa que se cerró la puerta de la Ou gracia. seja, acabou a intercessão. O sea, terminó la intercesión. Então vamos fazer um rápido percurso cronológico Entonces vamos a hacer un rápido percurso cronológico desde o ano 31 desde el año 31 até o fechamento da porta da hasta el graça. cierre de la puerta de la gracia. Apocalipse 12:5. Apocalipsis 12:5. O texto diz: Dice el texto: E a mulher deu à luz um filho homem, Ella dio a la luz un hijo varón que há de reger as nações com vara de ferro. que va a regir todas las naciones con vara de E hierro. o seu filho foi arrebatado para Deus. Y su hijo fue arrebatado para Dios E está no seu trono. y para su trono. É uma apresentação do ministério de Jesus. Entonces aquí hay una presentación del ministerio de Jesús. Desde quando ele nasceu nesta terra, Desde cuando nació en esta até tierra quando ele morreu e foi para o céu. hasta cuando murió y fue al cielo. E o texto diz que ele foi para o trono do Pai. Y el texto dice que fue al trono de Dios. Marcos 19, Marcos 16, Marcos 16 ahora, versículo 19. en el verso 19. Estamos no mesmo tempo cronológico de Apocalipse 12:5. Estamos en el mismo tiempo cronológico de Apocalipsis 12:5. Verso 19 diz: Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Então, Apocalipse 12:5 diz que Jesus foi arrebatado para o céu. Entonces Apocalipsis 12:5 dice que Jesús fue llevado al cielo. Aqui diz que Jesus foi arrebatado e assentou-se à direita de Deus. Aquí dice que él fue recibido arriba y se sentó a la diestra de Então, ele Dios. subiu ao céu e assentou-se à destra do Pai. Entonces subió al cielo y se asentó a la diestra del Hebreus Padre. 10, Hebreos 10, 12. el verso 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um sacrifício pelos pecados do povo, Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, está assentado à destra de Deus. se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreus 8:1 repete a mesma ideia. Hebreos 8:1 repite la misma idea, Que Jesus está assentado à destra de Deus. que Jesús está sentado a la diestra de Dios. E Hebreus 7:25 Y Hebreos 7:25 diz que Jesus está assentado à destra de Deus, intercedendo por nós. dice que Jesús está a la diestra de Dios sentado intercediendo por nosotros. Romanos 8:34 também repete a mesma ideia. Romanos 8:34 nos repite la misma Que idea, Jesus está no céu, assentado à destra de Deus, intercedendo pelo homem. que Jesús está en el cielo, asentado a la diestra de Dios, intercediendo por el hombre. Então, quando a Bíblia apresenta Jesus estando sentado, Entonces, cuando la Biblia presenta a Cristo como estando sentado, é um sinal de que a porta da graça ainda está aberta. es una señal de que está abierta la puerta de la gracia. Ou seja, ainda há salvação para o homem. O sea, aún hay salvación para el hombre. Agora eu gostaria de ver com vocês Pero ahora me gustaría ver con ustedes o que acontece quando Jesus coloca-se de pé. qué sucede cuando Cristo se pone de pie. Ok? Vamos lá. Hebreus capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 13. el verso 13. E a qual dos anjos disse jamais: ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Esta ideia é muito repetida nas Escrituras. Esta idea se repite mucho en las Escrituras. E eu gostaria que nós acompanhássemos ela nesse momento. Me gustaría que la acompañáramos en este momento. Jesus senta-se à destra do Pai. Jesús se asienta a la diestra del Padre. Hebreus 1:13, Atos 12, Hebreos 1:13, Hechos 12, Salmos 110, 1 e 2, Salmo 110, 1, 2 e outros lugares mais. y otros lugares más. Diz que Jesus se assentou Nos dicen que Jesús se asentó e Deus está colocando debaixo dos pés de Jesus
os seus inimigos. Y Dios está poniendo bajo los pies de Cristo sus enemigos. Ou seja, Ou o seja, período de graça que está disponível para o homem El periodo de gracia que está disponible para el hombre deve ser aproveitado. debe ser aprovechado. Porque se nós negligenciarmos esta oportunidade, Porque si negligenciamos la oportunidad, seremos colocados embaixo dos pés de Jesus. vamos a ser puestos bajo los pies de E o Cristo. que acontece quando Jesus se coloca de pé? ¿Y qué sucede cuando Jesús se pone de pie? Esmaga os seus inimigos. Él esmaga a sus enemigos, Porque los aplasta. o que acontece é que as escrituras apresentam a ideia Y lo que sucede es que las escrituras no presentan la idea de que quando Jesus coloca-se de pé, que cuando Cristo se pone de pie, acaba então a intercessão. se termina la intercesión. Olhem comigo Atos capítulo 7, Miren conmigo Hechos capítulo 7, versículo 56. en el verso 56. Atos 7 fala sobre o fechamento da porta da graça para a nação judia. Hechos 7 habla de cierre de la puerta de la gracia para los O judíos. cumprimento das 70 semanas. El cumplimiento de las 70 semanas. Aqui a porta da graça se fecha para os judeus como nação. Aquí se cierra la puerta de la gracia a los judíos E como nós, nación. nós temos aqui Estevão, Y tenemos aquí a Esteban, que foi um marco neste cumprimento profético. que fue una marca en este cumplimiento profético. E o verso 56 diz: Y el verso 56 dice, E Estevão disse: y dijo, Eis que vejo os céus abertos, veo los cielos abiertos e o Filho do Homem está de pé à mão direita de Deus. y al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra de Dios. Interessante, Jesus havia subido aos céus 3 anos e meio antes. Es interesante, Jesús había subido al cielo 3 años y medio antes. E Marcos 16, Apocalipse 12, Romanos 8, Y Marcos 16, Apocalipsis 12, Romanos 8, Hebreus 7, Hebreus 10, 7, Hebreus 10, 8. 8. Diz que Jesus subiu ao céu e estava sentado à Dicen destra que do Pai. Jesús fue al cielo y estaba sentado a la Mas diestra de 3 anos Dios. e meio depois, Estevão vê Jesus de pé. Pero 3 años y medio después, Esteban ve que Jesús estaba de pie. O que está acontecendo aqui? ¿Qué está sucediendo A aquí? porta da graça se fecha para os judeus. La puerta de la gracia se cierra para los Então judíos. Jesus, para cumprir esse ensinamento, Entonces, para cumplir esa enseñanza, de que Jesús, quando ele se coloca de pé, a sentença vai ser dada, de que cuando se pone de pie se va a dar la sentencia, Jesus colocou-se de pé no momento em que a porta da graça se fecha para os judeus. Jesús se pone de pie en el momento en que se cierra la puerta de la gracia a Bom, los judíos. na verdade, quando a gente olha até para um tribunal, Bueno, en realidad cuando miramos incluso a un juicio, quando um réu vai ser sentenciado, cuando se va a sentenciar un reo, a comitiva do local coloca-se de pé também. la comitiva de este lugar también se pone de pie. Então Jesus pôs-se de pé aqui como um símbolo real de que a porta da graça se fechara para os judeus. Entonces, el que Cristo se ponga de pie es realmente un símbolo del cierre de la puerta de la gracia a Quando los nós judíos. olhamos para a destruição de Israel em 722, Cuando miramos hacia la destrucción de Israel en el año 722, Amós capítulo 9, verso 1, apresenta também Jesus de pé. Amós 9:1 también presenta a Cristo de pie. Quando Jerusalém foi destruída no ano 586 a.C., Cuando fue destruida también en el año 583 antes de Cristo, Ezequiel 10:1 também apresenta o Espírito de Deus se colocando de pé. Ezequiel 2:1 también presenta al Espíritu de Dios poniéndose de pie. Então, toda vez que Jesus é apresentado estando de pé, Entonces, todas las veces que Jesús es presentado estando de pie, é sinal de que a graça fechou para determinada es nação. señal de que se cerró la gracia a determinada nación. E isso vai acontecer também nos fins dos tempos. Y eso también va a suceder al final del tiempo. Daniel 12:1 diz: Daniel 12:1 dice, E naquele tempo se levantará Miguel, en aquel tiempo se va a levantar Miguel, e haverá um tempo de angústia tal qual nunca houve desde que houve nação. y habrá tiempo de angustia, como nunca hubo desde que hay nación. E ele livrará o seu povo. Y él va a librar su pueblo. Então, em Daniel 12:1 temos ali o fechamento da porta da graça. Entonces en Daniel 12:1 tenemos el cierre de la puerta de la O gracia. fechamento geral da porta da graça. El cierre general de la puerta de la Como está lá em gracia. Apocalipse 15:16. Como está en Apocalipsis 15 y E 16. Jesus ali se coloca de pé. Donde Jesús se pone de pie. Então, toda vez que Jesus é colocado de pé, sinal de fechamento da porta da graça. Entonces siempre que Jesús se pone de pie es cierre de la puerta de la gracia. Ok? Com isto em mente, vamos voltar para Marcos capítulo 4, Con esto en las mentes vamos a regresar a Marcos capítulo 4, versículo 28. 4:28. Porque a terra por si mesmo frutifica. Porque de por sí lleva fruto la tierra.
Primeiro a erva, Primero hierba, depois a espiga, luego espiga, por último o grão cheio na espiga. después grano lleno en la espiga. Chuva temporã. Lluvia temprana. E quando já o fruto está maduro, Y cuando el fruto está maduro, mete-se logo a foice, enseguida se mete la hoz, pois é chegada a ceifa. porque la siega ha llegado. A ceifa aqui é o fim do mundo. La siega aquí es el fin del mundo. E quando Jesus vier, ele não vai fazer uma classificação nos frutos que estão maduros. Y cuando venga Cristo, Él no va a hacer una clasificación en los frutos que están Ele vai maduros. colher a todos. Él va a cosechar a O todos. que vai diferenciar é o destino dessas plantas. Lo que se va a hacer diferencias en el destino que se va a dar a la cosecha. Eu gostaria de propor para vocês o raciocínio aqui. Me gustaría proponerles un pensamiento. A planta não tem poder em si para decidir o que ela vai ser. La planta no tiene poder en sí misma para decidir qué se va a hacer. Se eu coloco na terra uma semente de milho, Si yo pongo en la tierra una semilla de maíz, ou feijão, ou o garbanço, qualquer frijol, o coisa, garbanzo, cualquier cosa, e coloco água, y pongo agua, o que vai acontecer com esta planta? ¿qué va a suceder con esta planta? Melhor dizendo, o que vai O suceder com mejor, esta con la semente? semilla. Ela vai germinar. Se va a germinar. A semente não pode tomar a decisão, bom, eu não vou germinar porque eu quero continuar sempre sendo uma semente. La semilla no puede decir, no voy a germinar, quiero ser una semiente de por siempre. Tomei a decisão. He tomado la decisión. Semente toda a vida. Semilla toda la vida. Não, não existe poder fisiológico Não há nela poder. para isso. No hay poder fisiológico en ello para eso. Na fisiologia da semente, En la fisiología de la semilla existe um poder hay un poder independente, independiente, involuntário, involuntario, que vai quebrar os genes daquela semente que va a quebrar los genes de esta e semilla aquela semente vai germinar. y ella va a brotar. E aí ela vai atingir uma altura de 40 centímetros. Y va a llegar a un tamaño de 40 Um centímetros. pé de milho. Una planta de maíz. E aí ela vai dizer, bom, eu quero permanecer nessa estatura. Y entonces ella va a decir, ahora yo quiero quedar en esta estatura. Não existe poder na planta para isso No hay também. poder en la planta para eso tampoco. Ela vai crescer. Ella va a crecer E aí ela vai dar a espiga. y va a dar la espiga. Mas aí ela vai decidir, Pero ella va a decidir entonces, não vou madurar. no voy a madurar. Eu gosto de ser verde Me gusta ser verde e não quero amadurecer. y no quiero madurar. Mas quando vêm as chuvas, Pero cuando vienen las lluvias, não existe poder na planta para decidir isso. no hay poder en la planta para Ela decidirlo. vai amadurecer. Ella va a madurar. Quer seja com uma espiga completa e perfeita, Ya sea como espiga completa y perfecta ou quer seja uma espiga faltando grãos. o que le falten granos. Ela vai amadurecer. Va a madurar. Veja bem, no mundo natural, na agricultura, é assim. Miren, en el mundo natural, la agricultura, así es. Mas no mundo espiritual é do mesmo jeito. Pero en el mundo espiritual es igual. Uma pessoa não pode decidir não passar pelo processo de amadurecimento. Una persona no puede decidir no madurar. Assim como uma criança não pode decidir não crescer. Así como un niño no puede decidir no crecer. Então, nós vamos crescer. Entonces nosotros vamos a Nós crecer. vamos tomar nossas decisões. Vamos a tomar sí decisiones. Nós vamos amadurecer. Pero vamos a madurar. A grande diferença La gran é diferencia que dependendo daquilo que eu cultivar na minha vida, es que dependiendo de lo que yo cultivar en mi vida, eu vou amadurecer para o bem ou para o mal. voy a madurar para lo bueno o para lo malo. Essa é a grande questão. Esta es la gran cuestión. Olhem comigo Apocalipse 14, Acompáñenme a Apocalipsis 14. verso 14. Apocalipsis 14, verso 14. Vamos ler somente alguns fragmentos. Vamos a leer solamente algunas pequeñas partes. O verso 14 diz: El verso 14 dice, Eu olhei e eis uma grande nuvem branca, y miré y vi una nube blanca. e sobre ele estava assentado o Filho do Homem, Sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, e tinha uma foice em sua mão. y tenía una hoz en su mano. E o verso 15 diz que um anjo deu ordem a este para que ele ceifasse a terra, Y el 15 dijo que el otro dio orden a este para que cegara la tierra, porque a seara da terra estava madura, porque la cosecha de la tierra estaba madura. e o que estava assentado sobre a nuvem ceifou a terra, Y el que estaba sobre la nube le echó su hoz a la siega. e recolheu as messes, levando-as para o celeiro celestial. Y cosechó el grano llevándolo al celero del cielo. E o verso 18 diz que saiu um outro anjo, Y dice el verso 18 que salió otro ángel. e também tinha uma foice na mão, Y también tenía una hoz en su mano. e foi-lhe dado também uma ordem: Y también se le dio orden colha as uvas da terra, que coseche las uvas de la pois tierra, elas estão maduras. porque ya están maduras. O verso 18 diz isso na parte final. En la parte final del verso 18. O livro Maranata, uma matutina, página 255. La matutina Maranata, página 455, 255? 255. A irmã White diz Dice la hermana Elena,
que nos últimos dias, quando a chuva serôdia caísse, que en los últimos días, cuando caiga la lluvia e tardía, isso também está lá em Atos dos Apóstolos, página 56, también está en Hechos de los Apóstoles que 56, o mundo vai ser dividido em dois grandes blocos. que se va a dividir el mundo en dos grandes bloques. E ali também fala que vai se travar a batalha do Y Armagedón. también va a ser allí la batalla del Armagedón. Nesse momento, todos vão estar amadurecidos. En este momento todos van a estar ya maduros. Como diz o verso 15, Como dice el verso 15, as uvas estavam maduras, foram levadas ao céu. las uvas estaban maduras, fueron llevadas al cielo. O verso 14, o capítulo 14, verso 18, En el capítulo 14, verso 18, diz que também existiam uvas maduras, dice que también había uvas maduras, mas eram uvas ímpias. pero eran uvas O impías. verso 19 diz: El verso 19 E dice, o anjo lançou sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e as atirou no grande lagar da ira de Deus. el ángel metió su hoz a la tierra, vindimó la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. E o verso 20, El verso 20, e o lagar foi pisado fora da cidade. el lagar fue pisado fuera de la ciudad. E saiu sangue do lagar até a altura dos freios dos cavalos. Y del lagar salió sangre hasta que llegó a los frenos de los caballos. Então percebam que estas uvas tinham algo em comum. Entonces, perciban que estas uvas tienen algo en común. Ambas amadureceram. Las dos maduraron. A diferença é que o destino delas é que foi diferente. La diferencia entre ellas es su destino. Meus amados, todos nós estamos passando por esse processo de maturação. Amados, todos nosotros pasamos por ese proceso de E se maturación. nesta série você já esqueceu de tudo que foi falado até agora, Y si en la serie que estudiamos hasta ahora usted olvidó todo, e também esqueceram o que a gente falar daqui por diante, y también olvides lo que hablemos de aquí por delante, eu gostaria que o que eu vou falar agora você não se esquecesse. me gustaría que no te olvidaras lo que voy a decir ahora. Nós estamos passando por um processo de maturação. Nosotros pasamos ahora por un proceso de maturación. Independentemente da minha decisão, Independiente de mi decisión, eu vou amadurecer. voy a madurar. A diferença é que, a depender das minhas escolhas, La diferencia es que, dependiendo de mis elecciones, eu vou amadurecer para o bem voy a madurar para lo bueno ou para o mal. o para lo malo. Ou seja, são as nossas escolhas agora que vão determinar o nosso destino. O sea, son nuestras elecciones hoy que determinan nuestro destino. Se eu tomo decisões ruins, equivocadas, Si yo tomo malas decisiones equivocadas, eu vou amadurecer para o mal. voy a madurar para lo malo. Quando Israel rejeitou a chuva temporã, Cuando Israel rechazó la lluvia temprana, eles amadureceram para o mal. ellos maduraron para lo malo. E Deuteronômio 28 diz que até os próprios filhos eles comeram. Y Deuteronomio 28 dice que hasta los hijos se comieron. E eram pessoas cristãs. Y eran personas cristianas. Quando a gente chega em 586, o mesmo aconteceu. En 586 sucede lo mismo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Quando Jerusalém foi sitiada por Babilônia e destruída. Cuando Jerusalén fue sitiada por Babilonia y destruida. Jeremias 19, Lamentações 4. Jeremías 19, las Lamentaciones 4. Diz que Israel ali também comeram os próprios filhos. Dice que Israel también comió sus propios hijos en esta Quando ocasión. amadurecermos, Cuando maduremos, e se nós amadurecermos para o mal, y si maduramos para el mal, talvez aquilo que abominamos, de pronto aquello que tenemos como abominación, nós vamos praticar. vamos a practicar. Talvez alguém pode pensar, Alguien puede pensar, eu jamais tocaria em uma criança, yo jamás podría tocar en un niño, mas se a pessoa amadurece para o mal, pero si la persona madura para lo malo, terríveis coisas poderíamos fazer. terribles cosas podríamos E hoje hacer. nós estamos passando por um processo de amadurecimento. Hoy ya estamos pasando por un proceso de Eu maturación. me recordo, lá no Espírito Santo, Yo me recuerdo que en Espíritu Santo, um casal tiveram um pequeno neném, una pareja tuvo un pequeño hijo. o homem tinha 30 e poucos anos e a menina 20 e poucos anos. El hombre 30 y algo de años y la muchacha 20 y algo. E eles davam leite de vaca para a criança. Y le daban leche de vaca para el E niño. isso causava muita dor na barriguinha da criança, Y cólica. eso le daba muchos cólicos al niño, tenía dolores. E toda noite a criança chorava muito. Y toda la noche lloraba mucho el niño. E a mamãe ia lá, tentava fazer a criança parar de Y la chorar. mamá trataba de hacer que dejara de llorar. E este homem tinha um caráter duro, era um homem frio. Y este era un hombre muy rudo, muy frío. E uma vez ele falou para a esposa, deixa que eu vou lá hoje fazer a criança parar de chorar. Entonces él dijo cierta vez, deja que hoy yo la voy a hacer que pare de A llorar. criança já tinha uns 5, 6 meses. El niño ya tenía como 5 o 6 meses. E el aí bebé. ele foi até o quarto da criança. Entonces fue hasta el cuarto del niño. E a mãe, achando que o pai ia fazer alguma coisa ali para a criança parar de chorar. La mamá creía que el papá le fuera a cuidar al niño para que dejara de llorar. E realmente ele fez. Y hizo algo.
Ele pegou a criança pelas duas perninhas Él agarró al niño por sus piernas e bateu forte com a cabeça da criança na quina da porta. y le golpeó fuerte a la cabeza del bebé a la puerta. E a cabeça da criança explodiu. Y se rompió la cabeza del niño. E a mãe lá no quarto só escutou um barulho, Y la mamá del cuarto solo escuchó un ruido, como um gemido. como un gemido. Ei! ¿Ah? E saiu correndo, chegou lá, viu ele com a criança pelas perninhas Y cuando llegó, fue corriendo y vio que el papá tenía el bebé por las piernas e a cabeça havia se espedaçado. y la cabeza destrozada. E talvez a gente ouve uma história dessa e se impacta. Y es muy impactante escuchar una historia E así. para mim também é impactante. Y es muy impactante incluso para mí también. Porque para mim este homem já alcançou o período de maturação para a maldade. Porque para mí este hombre ya alcanzó el periodo de la maturación para lo malo. E qualquer um de nós pode ter a mesma experiência Y cualquiera de nosotros puede tener la misma experiencia se nós não rompermos com o pecado. si no nos apartamos del pecado. Isso pode nos comprometer. Eso nos puede Eu comprometer. sei que muitas pessoas falam, mas é impossível vencer o pecado. Yo sé que muchas personas dicen, pero es imposible vencer el pecado. Mas irmãos, Satanás, Lúcifer foi expulso do céu porque ele se envolveu com o pecado. Pero hermanos, Lucifer fue expulsado del cielo por meterse con el pecado. E certamente ninguém vai para lá se estiver com ele envolvido. Y seguramente nadie va para allá si esté con el pecado. Então busquemos de Deus com toda a nossa força, Entonces busquemos del Señor con toda nuestra fuerza purificar a nossa vida, purificar nuestra vida, para que quando a chuva serôdia vier, para que cuando venga la lluvia tardía, não amadureçamos para o mal, no maduremos para lo malo, mas sim para o bem. pero sí para lo bueno. Esta é uma questão de vida eterna. Esta es una cuestión de vida eterna. E talvez aquilo que eu tenho acariciado no meu coração, Y de pronto aquello que yo he acariciado en mi corazón aquilo vai ganhar uma força que eu não vou poder controlar. va a ganar fuerza incontrolable. A irmã White fala que os homens se tornarão demônios sobre a terra. Dice la hermana Elena que los hombres serán como demonios sobre la E tierra. Zacarias 14 diz que estes homens vão estuprar as mulheres. Zacarías 14 dice que los hombres van a violar a las E mujeres. Isaías 13 diz que vão matar aquela que tem o filho ainda no ventre. Isaías 13 dice que van a matar la que tiene el niño en su vientre. E matar também as crianças. Y también a los niños. Então nós precisamos fazer uma entrega completa e urgente da nossa vida a Jesus. Entonces necesitamos hacer una entrega completa de nuestra vida a A Jesús. fim de que quando a chuva serôdia cair, Para que cuando caiga la lluvia tardía, nós estejamos preparados. estemos listos. O livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 353, El libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 353, a irmã White fala: dice la hermana Elena, é a chuva serôdia que os reanima e os fortalece para passarem pelo tempo de angústia. es la lluvia tardía que los anima y los fortalece para pasar el tiempo de Quando angustia. receberem a chuva serôdia, suas faces brilharão. Cuando reciban la lluvia tardía, sus rostros van a brillar. Então esse texto diz que é essa chuva serôdia que nos vai capacitar para enfrentar o tempo de angústia. Entonces el texto dice que la lluvia tardía es lo que nos va a capacitar a pasar por el tiempo de angustia. Quando a chuva serôdia se encerrar, Cuando se encierre el tiempo de la lluvia tardía, e isso acontece no fechamento da porta da graça, y eso sucede cuando se cierra la puerta de la gracia, nós teremos que estar cheios do Espírito Santo. deberemos estar llenos del Espíritu Santo. Porque senão não vamos suportar as provas finais. O si no, no soportaremos las pruebas finales. Se é do seu desejo estar cheio do Espírito Santo, Si es su anhelo estar lleno del Espíritu, para poder com o Senhor avançar nesses momentos finais, para avanzar con el Señor en estos momentos eu finales, te convido que ore comigo. te invito a que ore conmigo. Bondoso Deus, amado Pai que habita nos altos céus, Bondadoso Dios, amado Padre que habitas en los cielos, queremos te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Pedimos que o Senhor nos dê o Espírito Santo. Pedimos que nos des su Espíritu Santo. Pedimos que o Senhor nos purifique de todo pecado, toda iniquidade. Pedimos que nos purifiques de todo pecado y inmundicia E nos tornes perfeitos em Cristo Jesus. y nos haga perfectos en Cristo Jesús. Que nós possamos estar habilitados para enfrentar o terrível tempo de angústia. Que estemos habilitados a pasar por el gran tiempo de Que angustia. Jesus seja a nossa companhia. Que sea Cristo nuestra É o que compañía. nós te pedimos em nome de Jesus. Es lo que pedimos por Jesús. Amém. Amén.